Tem só a André e aquele vieram também. Tá, então vamos começar, pessoal. Não vamos enrolar muito, não. Ver se esse pessoal chega. Só confirmar um negócio que eu ia falar, que é realmente. O Roger, estou aqui só pra bater o ponto. Feriado em Mafra. Pô, feriado 7, de feriado 8. Pô, deve ser uma festa nessa tua cidade aí. Nossa, ia dar um perdido. Pessoal, boa noite, tá? Eu falei pro Richelli aí hoje à tarde, até vou continuar aí. Então, Richelli, imagina, sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Então, assim, semana que vem eu não vou poder estar presente, tá, pessoal? Não vai dar para eu dar aula, independente do horário. Por quê? Porque é conselho de classe nas escolas que eu trabalho, e uma escola a gente vai começar às 8 da manhã, tá? Para tentar terminar 9 da noite, 6 das 7 da noite, 8 da noite, por aí. Porque como é que o presencial já demorava, agora o online é pior ainda, né? Então tá bem corrido, assim. Então eu já tô avisando que semana que vem eu não vou poder vir, tá? Peço desculpas, mas, né? Espero que vocês compreendam. Que tá punk o negócio. Mas, vamos lá. Tema de hoje eu postei agora há pouco, tá? Não consegui postar antes também, porque foi um feriadão corrido. Mas eu acabei colocando o tema que eu conversei com a Fábio e a gente não tinha falado ainda sobre pandemia. A gente não tinha falado ainda sobre pandemia e sobre a gente decidiu escolher as desigualdades sociais causadas pela pandemia. Então hoje eu vou fazer uma aula. Eu vou dividir a aula em alguns pontos que eu acredito que seja interessante, né? O primeiro ponto. Boa noite, Alan, tudo bem? Fica à vontade aí. O primeiro ponto que eu trago é a questão da desigualdade construída ao longo da história. Então, nós vamos fazer um apanhado, uma introdução às desigualdades sociais, certo? Depois, eu vou ir trazendo esse tema para dentro da pandemia, tá? Possíveis soluções, já vou adiantar que é difícil a gente fazer difíceis soluções para acabar com a desigualdade da pandemia, certo? Mas eu vou trazer um ponto para vocês bem legal, que é o auxílio emergencial, que todos vocês sabem, mas que é interessante, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto. Por que o Brasil é um país desigual? Podia ficar uma hora falando aqui que eu não ia terminar de falar os porquês. Mas para vocês entenderem, o Brasil possui uma elite, certo? Essa elite, ela ao longo da história sempre, né, e como ela é elite, ela sempre se manteve no topo. Antes do Brasil se tornar independente, até o final do Império ali, até acabar abolir a escravidão, o Brasil era um país que oprimia as classes que não eram dominantes, né? Índio, negro, isso causava uma desigualdade muito grande. Eu até estava vendo Roda Viva ontem, vi uma parte. Depois teve fofoca no WhatsApp, daí eu parei de ver. Falando um pouco sobre essa questão do negro. Enfim, todos vocês sabem que essa desigualdade ela aumentou cada vez mais, porque o negro, o índio, né, o pobre, ele nunca teve uma oportunidade de poder diminuir essa desigualdade, certo? Sempre foi jogado às traças e com muita luta conseguiu alguns direitos, que estão longe de serem iguais a das classes dominantes. Então, se vocês pararem para analisar, vocês vão ver, por exemplo, a questão indígena, né, que a gente hoje tem, é importante, a questão dos indígenas. Teve avanço? Teve, mas está longe de ser perfeita e sempre está em ameaça.
Eu já falei isso outras vezes, até quando falei um pouco sobre cidadania, eu trouxe esse conceito para vocês. As classes dominadas que lutaram contra essa desigualdade, elas, para diminuir essa desigualdade ou erradicar, que não é, do meu ponto de vista, é muito difícil de acontecer, as classes dominadas, elas tentaram conseguiram algumas coisas, outras não, mas esses direitos estão sempre em ameaça. Então, o que o professor quer resumir para vocês? A desigualdade social no Brasil, ela é naturalmente construída ao longo da história. Ela teve um certo avanço para diminuir, mas esse avanço sempre está em ameaça. Então, é muito difícil manter isso ou ampliar, né? A questão da mulher sempre em ameaça, a questão do índio sempre em ameaça, a questão do negro, vulgo cotas, também, né? Sempre em ameaça. Então essas questões, elas acabam, né, complicando. O pobre, sempre em ameaça. Quantas vezes vocês já ouviram, esse é um discurso muito elitizado, né? O Bolsa Família aí é pro pobre que não, pro vadio que não quer trabalhar, e não sei o quê. Isso aí é toda a vida, só vai dar dinheiro pros pobres, não sei o quê, pro cara lá comprar cerveja, não sei o que lá. Esses discursos, assim, falando mal do Bolsa Família. Gente, independente da ideologia, independente do partido, o Bolsa Família é uma conquista muito importante pro pobre. Tem o pobre que faz entre aspas, a vagabundagem? Tem, tá? Isso não é isento. O senhor não está aqui dizendo que não existe, existe. E tem o pobre que tem aquilo ali para comer, tem, pessoal, e tem muito. É muito importante aquilo ali. Então, boa noite, Luana. Então, é um ponto muito interessante essa questão dos direitos que foram conquistados para tentar diminuir as desigualdades sociais ao longo do Brasil. Seja a cota, seja o Bolsa Família, seja o Fome Zero, seja as universidades federais, que eu já falei aqui também, que eu acredito que todo mundo aqui seja da região de Araranguá. Eu não conheço o Alan e a Luana. A Kelly e a Andrea, eu sei que sim. A Araranguá, gente, a cidade aqui onde eu moro, cerca de, sei lá, 15 anos atrás, não se falava em Araranguá tem um polo federal, certo? Federal, o Estado paga, através dos nossos impostos, é claro, da nossa contribuição, a gente tem direito a cursar uma faculdade pública, certo? O ProUni, o próprio FIES. Então, isso ajudou a diminuir a desigualdade social. Mas, muitas vezes, pessoal, os nossos representantes, através do voto, eles são pessoas que não nos representam de fato, né? A gente vota, a gente está em época de eleição, né? A gente vai lá e vota num candidato, e esse candidato, ele muitas vezes não representa a classe que tu faz parte. Ele representa algo contrário. É muito engraçado, assim, tipo o porco votar no açougueiro. Tá? É tipo assim, volta no açougueiro achando que o açougueiro vai ser uma pessoa boa. Mas o açougueiro, ele vai, né, fazer algo que é pro bem dele, não pro bem do porco. Gostaram da analogia do açougueiro e do porco, né? Analogia diferenciada aí. E por conta disso, pessoal, por conta desse voto errado, os representantes eles acabam ampliando as desigualdades sociais. Né? O Brasil o mundo, né, tem um índice que é o Gini. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para vocês. Ó, abrir aqui no meu computador primeiro. Deus deu, que Deus dá. Ó, vocês conseguem ver aí, pessoal? Deixa eu botar aqui. Isso aqui é um conteúdo que eu preparei, tá? Vocês conseguem enxergar? Peraí, eu abri o Zip Zapper aqui.
Consegue enxergar, pessoal? Aqui, ó. Só mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Esse é o Gini, tá? Ele é um índice, né? De. Ele é um índice que representa aí a desigualdade de renda. E o Brasil, de março de 2015 até março de 2019, ele aumentou em pontos. Então, ó, esse aumento ele é muito forte. Então, o Brasil continua tendo uma desigualdade. E com a pandemia, né, se alastrou. Aí chega no ponto, pessoal, que eu queria falar. Desigualdade na pandemia. O primeiro ponto que eu trago é. Vamos voltar lá para o começo. É que a pandemia ela mostrou um negócio muito interessante. Não existia público e privado no sistema de saúde. Existia o sistema de saúde e deu. Não interessava. Boa noite, Gabriel. Não interessava se o sistema de saúde ele era público ou ele era privado. O coronavírus não queria saber. Existia um sistema para abrigar todos, do mais rico ao mais pobre. Isso foi o mais interessante da pandemia. E aí, na época, o ministro da Saúde era o Mandetta, e o Mandetta falava, ó, não existe sistema de saúde privado por causa do coronavírus, é tudo novo. Então a gente tem que alargar a curva, achatar a curva, né? Falava assim, de contágio. E com isso, pessoal, vocês devem saber que que a pandemia trouxe uma desigualdade social muito grande em questão de emprego. Perdeu muito emprego. Tá? Segundo ponto, vários empresários tiveram que recorrer a socorros. Por quê? Vou dar um exemplo, vou falar da minha área. Ensino particular. Cara, o ensino particular, né? Daí tinha aqui tem a amiga da minha irmã tem uma filha. Daí ela disse assim: Ah, minha filha estuda na escola particular, lá pago R$ 600 por mês. Menina, 5 anos. E daí leva praticamente uma creche particular. Né? E aí eu peguei, tirei minha filha e botei no público. Qual é a diferença? Fica em casa igual? O que o professor quer dizer? Ensino particular, escola particular. Muita gente saiu e foi para a pública. Por quê? Porque está estudando em casa. Então isso também foi complicado. Tanto de o crescimento, apesar do crescimento de deliveries, né? Muito restaurante teve que fechar a porta, fechar as portas, lojas fechando as portas. Muita gente desempregada, eu já citei isso. Fora a questão de saúde, né? Então, pessoal, isso trouxe uma desigualdade ainda maior, tá? Só mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Tem que abrir de novo. Dando trampo. E Deus deu, tá? Deus deu, tá? Deu, tá? Entra mais alguém? Então, aqui, pessoal, botei para vocês algum ponto, né? Desigualdade em geral, desigualdade causada pela pandemia e possíveis soluções. Esse link não foi, tem que ajustar depois. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Que é o que eu queria falar também. Uh, e aí, pessoal, eu estava falando para vocês essa questão da desigualdade, né? E o primeiro ponto que eu queria trazer, a primeira questão, além disso do trabalho, é o trabalho informal, também é um ponto interessante muito para trazer. O trabalho informal na pandemia cresceu muito. Por quê? Porque as pessoas tiveram que recorrer a. As pessoas tiveram que recorrer ao trabalho. Agora deu. Então só para avisar aqui que tá lá, tá? Depois vocês podem dar uma olhada. Mas aqui eu vou usar daqui a pouco. E muita gente teve que recorrer ao trabalho. Muita gente teve ao trabalho informal, tipo Uber, iFood, Bico, tá? Outra coisa que escancarou ainda mais a desigualdade, a questão dos filhos em casa, tá? Esse aumento de gastos. Por quê?
Porque a desigualdade vocês podem medir, por exemplo, na questão da comida. Tá? Como a economia piorou, as pessoas tiveram que consumir por estarem em casa. E o preço das coisas aumentou, inflação. Não sei se vocês estão vendo a polêmica do arroz, o preço do arroz. Cresceu, tipo, a gente pagava R$ 2 no quilo do arroz, estão pagando R$ 5 no quilo do arroz, 6. O azeite também, né? O próprio leite, o feijão. Então, o preço das coisas acabou. O preço das coisas aumentou. E carne. E com esse preço das coisas, tá? O preço das coisas aumentou, aumenta a desigualdade. Não tem emprego. Questão da saúde. Um ponto que eu queria trazer, eu até trouxe essa reportagem aqui, ó. Parte da tela aqui. Professor, as pessoas tiveram que ficar em quarentena, muita gente perdeu o emprego, né? E um ponto importante. E quem não tem a opção de fazer quarentena? Eu, graças a Deus, posso trabalhar de casa. Mas e quem não tem? Tá? Aqui fala um pouco sobre essas questões, tá? Pode até dar uma olhada. As pessoas até pensam em ficar em casa, mas elas não conseguem. Por quê? Porque o serviço delas, muitas vezes informal, requer que elas se arrisquem. Certo? Então esse é um ponto também que a desigualdade traz. Outra coisa que vocês podem utilizar como argumento, além de desigualdade do trabalho, desigualdade da saúde, desigualdade de estudo, tá? Acesso à internet. A gente fala, a gente não tem a pandemia, tu pode trabalhar de casa, é só tu ter acesso à internet. Por que tu não faz uns cursos? É tão legal, vai ser tão bom e tal e tal. Mas e, e se eu contar para vocês que 1 a cada 4 brasileiros não tem acesso à internet? Como é que fica esse 25% que não tem acesso à internet? Que a pandemia aumentou a desigualdade, trouxe o quê? Ainda mais gente sem acesso à internet. Porque a hora que começa a faltar comida, tchau internet, né? Até eu dou aula na Praia Grande. É uma região dos cânions e tal. Eu dou aula lá, peguei aula na pandemia, é bem longe. E uma coisa bem importante, bem importante não, bem triste que aconteceu, teve uma enchente lá, apareceu no Telejornal Nacional, e muita gente ficou sem casa. Então, juntou pandemia, juntou desastres naturais, tá? E as outras doenças, professor, elas deixaram de existir? Continua existindo doença. Então, tudo isso aumenta a desigualdade, certo? Então, esses são pontos que eu queria trazer. Falei. Um ponto importante que eu queria citar. Deixa eu. Vou falar sobre isso aqui. Peraí. Um ponto importante que eu queria falar. Auxílio emergencial previne 23,5 milhões de cair na pobreza. Isso aqui é um ponto importante. Lembra que o professor falou para vocês que a desigualdade estava caindo? Por conta do auxílio emergencial, o índice de desigualdade caiu. Tá? Isto é, as pessoas começaram a ter renda. Um ponto bem opinião minha. Como é engraçado ver o dinheiro rendendo, tá? O Bolsonaro queria botar R$ 200, né? Se juntou esses 600 aí, até anunciou que o auxílio emergencial vai até o final do ano. Quantas pessoas começaram a ter dinheiro e esse dinheiro começou a girar, tá? E como isso ajudou a reduzir a desigualdade, reduzir o dinheiro, começar a girar, comprar mais coisas, pessoas voltarem a ter empregos. O auxílio emergencial salvou muita gente, pessoal, muita gente mesmo, tá? Até a minha mãe demitiu a faxineira que vinha aí, porque ela começou a faltar, porque começou a ter o auxílio emergencial, ela não quer mais trabalhar. Então, muita gente começou a ter um emprego, ter dinheiro para voltar a ter emprego por conta do auxílio emergencial. Então, uma possível solução dentro dessa redação que vocês podem citar é a importância do auxílio emergencial. E também, pessoal, a importância do Estado como nação investindo
intervindo para salvar emprego, para salvar, para trazer emprego, para salvar a economia e para evitar uma queda maior no PIB, tá? Ah, professor, mas eu acho que o Estado intervir não é bom, porque o Estado é ruim. Tá? Eu deixei aqui ó, o link 7, tá? Vocês podem dar uma olhada depois. Foi feito em maio, mas é o, né, a situação do Estado, e eles fazem uma comparação quanto ao uso do sistema de saúde dos Estados Unidos. Tá? Se eu não me engano, essa reportagem. Quase certeza que é. A questão do sistema de saúde lá nos Estados Unidos, que não tem o Estado, e como foi importante para a gente ter esse sistema de saúde para ajudar. Uma questão da saúde, a questão do emprego. Então, basicamente é isso, pessoal. Não é um tema difícil, tá? Professor, tu acha que pode cair numa UFSC ou no Enem? Cara, eu não sei, porque no meu ponto de vista, até eu acredito que a Fábio concorde comigo, mudou muito essa visão de que tema pode cair, porque a pandemia é algo totalmente novo e é algo totalmente que os cursinhos vêm adotando. Eu acho muito legal que vocês podem pensar nisso, tá? E eu recomendo, assim, ó, pessoal, para a vida de vocês também, sabe? Leiam esse set aqui, ó. Muito legal. Vocês têm uma noção, além de tema, tem uma noção de vida. Eu botei alguns temas de introdução bem legal aqui. Essa do El País aqui é muito legal, tá? E do The Intercept também, sobre desigualdade no Brasil medida pelos dentes, tá? Essa aqui eu sempre uso, né? 6 brasileiros concentram a mesma riqueza que a metade da população mais pobre. Então vocês podem dar uma olhada aí, a questão da desigualdade pelos dentes. É uma reportagem que eu acho muito legal, tá? Ricos vão ao dentista, pobres sente dor. Nossa. Ah, professor, como é que tu acha esses links aqui, ó? Tá aqui, ó. Se vocês conseguem enxergar aqui. Notícias aqui, ó. Tudo. Quando tiver lá um temazinho lá, ó, tá aqui, ó. Tudo salvo que eu posso usar. Porque o Brasil é o 7º país mais desigual do mundo. Nem usei. Mas um dia eu uso. Tá lá já. Professor é assim. Então tá, pessoal. Hoje era isso, tá? O pessoal que chegou agora, semana que vem eu não vou estar presente, tá? Já avisei aí que eu tenho conselho de classe. Kelly tá digitando, se alguém quiser perguntar aí, fiquem à vontade. O professor viu a matéria da Veja sobre o auxílio? Eu não vi, Kelly. Fala sobre o quê? Ah, eu acho que abri a matéria da Veja e não consegui. Ah, eu não vi, deixa eu ler aqui, peraí. Ah, cara, isso aí é complicado, sabe? É um ponto positivo, mas o final não me agrada. Essa questão do vício, ela é importante, tá? Porque o que eu conheço de gente que recebe o auxílio e não quer trabalhar é mundo. Mas é o brasileiro, sabe? Tipo, o brasileiro é assim. Ele tem essa característica infeliz de, poxa, como tem gente que precisa. Teve gente em Araranguá, vou contar pra vocês. O Richelli foi um negócio engraçado. Gente que recebe não precisa. Eu vou contar o que eu fiz pra vocês rir da minha cara. Eu tirei lá, quando saiu a lista no portal de transparência, pessoas em Araranguá que receberam auxílio emergencial, 42 páginas. Eu fiquei a tarde inteira, nome por nome, olhando quem eram as pessoas, ver se eu conhecia. Cara, conhecido meu, assim, ó, faz medicina na escola, em faculdade particular. O pai é médico, conhecido em Araranguá, recebendo auxílio, o marido e ela, sabe? E gente que não consegue. Sim, é bem complicado. O que que eu vejo ali, o Kelly? A revista Veja, ela tem um viés ideológico, né?
galera usando dinheiro pra festinha é mundo, tá? Concordo com a André aí. Nossa, mas tinha gente, muita gente dinheiro pra festinha. Foi o André, com todo o respeito aí, foi a situação da faxineira da minha mãe, sabe? Ela nunca era de faltar, assim. Ela começou a receber o auxílio, ela começou a faltar e, tipo assim, ela é uma pessoa que vive na favela, sabe? Tô faltando aí, vou, sabe? Tipo, tô recebendo auxílio, o resto que. Cara, então, o Richelli, e uma coisa engraçada sobre o auxílio emergencial, como se tornou cultural. Não sei se com vocês com vocês foi assim. Se tornou cultural chegar para outra pessoa e falar assim: e aí, na época era assim, né? E aí, já solicitou o auxílio? E aí, pedisse? Ô, pedisse, não pedisse? Ô, por que tu não pediu? Tu pediu. Tipo, todo mundo pedindo, pedindo, pedindo. Cara, como se fosse um negócio assim, muito. Que assim, cara, eu não pedi. Nossa, Gabriel, por que tu não pediu? Se, cara, eu não preciso, eu tenho emprego, eu não preciso, sabe? E o Kelly, sobre a reportagem ali, só para finalizar, eles falam em reforma administrativa, né? Eu acho que deveriam ler a reforma administrativa e ver o que é, sabe? A Veja, obviamente, tem um viés ideológico para ser a favor da reforma administrativa, fica bem claro ali, né? E eu sou totalmente contra, por alguns motivos, né? A reforma administrativa que é proposta pelo presidente atinge os pobres e os classe média e os ricos ficam impunes. Então, é complicado, né? Até engraçado. Viu? Rever a reforma administrativa, o bife dele. É uma tristeza. Mas, de fato, vocês podem utilizar essa capa da Veja de forma que a continuação desse auxílio pode continuar, pode trazer dependência, né? Enfim, era isso. Tá, pessoal, minha contribuição para hoje. Tentem ler os links lá, tem links bem interessantes, até para a vida de vocês, para vocês entenderem. Qualquer coisa estou à disposição. E era isso, pessoal. Mais alguma coisa aí? Alguma dúvida? Não, foi só hoje. O professor aí teve uma complicação. Tá? Beleza. Falou, rapaziada. Um abraço, boa noite. Tá? Valeu, chefes. Semana que vem já sabe, né? Não vou aparecer. Sucesso aí pra vocês, pessoal. Eu que agradeço, tá? Se cuidem.